Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui da minha sala para mostrar para vocês o Web Samurai. Lembrando que a gente tem outros dois vídeos, que o link tá aqui embaixo na descrição, onde a gente falou primeiro sobre a unidade, a nova unidade para refrigeração de baús da Samurai, então os diferenciais, detalhes mecânicos, elétricos da unidade. A gente fez um segundo vídeo onde a gente falava sobre o controle de cabine, então explicando como que o motorista, o operador vai interagir com a máquina, o controle de cabine, as informações que ele dá para o motorista. E agora hoje eu vou mostrar aqui do computador como que a gente acessa a Web Samurai. Então lembrando que você estando próximo do equipamento, você se conecta via Wi-Fi nele e consegue ver diversas informações de maneira muito simples no seu computador, tablet ou celular. Bom pessoal, agora a gente já fez a etapa inicial, que era de se conectar ao equipamento. Então lembrando, você próximo ao equipamento, seja com tablet, um celular ou com computador, você vai encontrar a rede Wi-Fi desse equipamento. Então cada equipamento tem um nome de rede Wi-Fi que é o número de série dele. Então você vai encontrar ali pelo número de série, vai se conectar ao equipamento. Cada equipamento também possui uma senha única que o proprietário recebe ao adquirir ele. E uma vez conectado ao equipamento, você vai abrir o seu navegador. Então, imagina, simplesmente você vai entrar aqui, abrir um navegador, você vai digitar lá http://Web Samurai e dá Enter. Uma vez que você fez isso, ele já vai abrir aquela tela que estava ali inicialmente. Ele já vai abrir essa tela aqui que está carregando agora. No nosso caso, eu estou acessando ele remotamente. Lá no centro de treinamento, se eu estivesse próximo ao equipamento conectado via Wi-Fi, o equipamento está em operação e ele ia fazer muito barulho, então ia ficar difícil gravar o vídeo. Então a gente também consegue acessar remotamente. Se a gente tiver uma conexão 3G no equipamento, a gente consegue de qualquer lugar acessar ele, tá? Então é o que eu estou simulando aqui, mas a tela é exatamente igual. Então a gente tem a tela inicial aqui. O que essa tela inicial nos passa? Ela nos passa uma visão geral do funcionamento do equipamento. Então a gente tem aqui o evaporador dentro do baú. Então ele está me dizendo agora que a temperatura principal do baú está a menos 17 graus. No nosso caso, a gente tem também divisória. Então supondo que você trabalhe com divisória, esse ventilador da divisória e o termostato, você não precisa dele. Você vai conectar o ventilador e o termômetro. A gente fornece um sensor de temperatura diretamente no Syscort, que é o CLP do equipamento, e você consegue visualizar todas as informações centralizadas, sem precisar daqueles termostatos, daqueles acessórios a mais. Então eu tô vendo aqui, nosso evaporador está ligado, são 3 ventiladores, os 3 estão ligados, está menos 17,4 graus, e o lado da divisória, aqui no nosso caso não tem divisória, tá? A gente está com a temperatura ambiente só para simular, e o nosso ventilador de divisória está ligado agora nesse momento. A gente está ligado no modo elétrico, então lá no centro de treinamento nós temos uma máquina acoplada e elétrica, então agora ele está funcionando no modo elétrico, o acoplado está desligado. Temos aqui algumas informações como temperatura de sucção e descarga, que é mais para proteção do equipamento, e nosso condensador está ligado. Então aqui a gente tem essa visão geral do equipamento. Aqui no canto esquerdo você pode fechar essa aba ou abrir, tanto faz, né? Se você deixar fechado aqui, aumenta um pouco o seu campo de visão. A gente tem aqui, a primeira tela é de alarmes, então a gente tem um histórico dos alarmes que ocorreram no equipamento. Isso aqui fica salvo praticamente a vida inteira do equipamento, tem uma capacidade muito grande de salvar os logs. Então, por exemplo, aqui nós tivemos um alarme dia 19/1 às 19 horas, nesse equipamento, 19 horas e 6 minutos, o alarme foi falha no sensor de temperatura de sucção. Só que esse alarme ele se normalizou às 19 horas e 7 minutos. Depois nós tivemos um alarme às 19 horas, por exemplo aqui, dia 19/1 às 19 horas e 51 minutos, que era o alarme do disjuntor elétrico, que depois ele se normalizou basicamente 3 segundos depois, tá? Então é um exemplo e fica aqui todo o histórico de alarmes que você também pode exportar isso e salvar num arquivo de Excel. Uma outra funcionalidade que nós temos é acessar o controle de cabine. Então aqui a gente está vendo exatamente o controle de cabine que vai lá dentro da cabine do caminhão. Então é a visão que o motorista tem. Então agora o baú está menos 18 graus, está com status de refrigeração, a divisória está acionada. Então aqui lembrando é o símbolo de ligado, não tem nenhum alarme, está ligado no modo elétrico, por isso que a tomada está acesa, divisória está acionado, porta fechada, os ventiladores do evaporador estão acionados, compressor acionado
e não está em degelo. Se a gente quiser, a gente consegue operar remotamente esse controle de cabine. Então eu posso vir aqui, aperto seta para baixo e estou vendo os parâmetros. Set point do baú, set point da divisória. Por exemplo, eu vou alterar agora o set point. Está menos 20, aperto Enter. Vou alterar aqui para menos 21 graus. E dou Enter. Agora a gente já fez a alteração. Tá, Enter aqui. Saí, alterei para menos 21. Sem ter necessidade de estar dentro da cabine. Simplesmente conectado via Wi-Fi, acessando o Web Samurai, eu consigo fazer isso em tempo real. E aqui aqueles parâmetros todos, uma coisa interessante, né? A tela ela se adapta, por exemplo, a nossa máquina está com a divisória habilitada. Eu vou vir aqui e vou desabilitar a divisória, por exemplo. Ele já assumiu o símbolo aqui da divisória. Vou dar um ESC para voltar para a tela inicial. Só está aqui a temperatura do baú. Se a gente vem aqui na interface web, vocês podem ver que o símbolo da divisória sumiu. Agora a gente só tem a temperatura principal do baú. Depois nós temos aqui, então, entendido aqui o controle de cabine. Esses botões aqui embaixo também, eles são importantes. Por exemplo, estando na tela inicial, se a gente quer acessar os parâmetros secundários que necessitam de senha, você tem que pressionar o botão de ligar o equipamento e o botão Enter ao mesmo tempo. Então a gente aperta esse botão, aperta aqui e aqui. E aí ele dá o comando como se a gente estivesse apertando simultaneamente. Aí a gente consegue entrar com a senha e acessar também os parâmetros exatamente como se a gente estivesse ali dentro da cabine fazendo as alterações, tá, pessoal? Depois nós temos aqui o log, que é uma das partes mais importantes. Então a gente tem dois logs, né? Nós temos o log de alarmes, que fica registrado todos os alarmes que ocorreram com a unidade na história dela. E nós temos essa segunda parte, que é o log de valores variáveis, como temperatura, set point. Então nós temos aqui o log de operação, tá? Nesse log de operação, a gente tem basicamente a temperatura do baú, temperatura da divisória, set point do baú, set point da divisória, e status da porta, se ela está aberta ou fechada. Comando de refrigeração é se ele está com o comando ligado, porque às vezes você está com o veículo ligado. Só que o operador, o motorista do veículo, ele não apertou o botão de ligar o equipamento. Então aqui a gente sabe se estava com o comando ou não e o comando de degelo. Uma vez feito isso, então eu quero ver essas informações. Eu consigo vir aqui, fazer um carregamento rápido. Eu quero ver um dia, 2, 3. Consigo ver uma semana, 3 meses. Padrão de fábrica, ele registra um mês essas informações, mas é possível aumentar mais isso caso seja necessário. E aí aqui a gente tem hora de início, é uma outra maneira. Em vez de eu ver um carregamento rápido de um dia, eu vou fazer o seguinte: eu quero puxar aqui hoje dia 20, e aí eu clico aqui no relógio, eu quero puxar desde as 2 horas da tarde, que foi o horário que o equipamento foi ligado, até agora 8h10. E eu dou um carregar. Agora ele está puxando esses dados e ele vai mostrar aqui na tela para a gente de uma maneira muito simples de visualizar e analisar os dados. Então aqui estão os dados. Então se a gente vai passando o mouse, ele vai mostrando para a gente as informações aqui embaixo. Como nós temos muitas informações, fica um pouco mais poluído. Então a gente consegue... Eu vou, em primeiro lugar, eu vou diminuir aqui. Eu não quero ver um período tão grande assim do gráfico. Vou pegar esse período aqui, das 3 horas da tarde até agora às 8 horas. E aí eu sei exatamente aqui o horário. Neste momento aqui, que eu tô puxando, são 14 horas e 51 minutos. Ele mostra pra gente aqui embaixo, ó, se vocês olharem na hora que eu passo o mouse, ele vai mostrar aqui o horário na parte inferior. E eu tenho aqui todos os status. Por exemplo, comando de refrigeração igual a 1, significa que o equipamento estava ligado. Set point estava menos 18, que é essa linha vermelha, ó. Ele está mostrando pra gente o set point. Dá pra ver que exatamente, ó, nesse ponto foi alterado o set point de menos 18 para menos 20. Aqui é a nossa temperatura ambiente. Aí, por exemplo, você está olhando aqui, tá muito poluído, eu só quero ver o set point. Muito simples, a gente sobe aqui e a gente vai tirar. Não quero temperatura de divisória, não quero set point, não quero status de porta e nem aqui os comandos de degelo e refrigeração. Pronto, ele já limpou o nosso gráfico. Eu nem preciso atualizar. Ele já está dando aqui para a gente ele muito mais limpo. Então a gente consegue ver aqui exatamente como variou a temperatura do equipamento ao longo do tempo. Consigo ver aqui as alterações de set point. Então eu sei que o operador mudou esse set point exatamente às 17 horas. E depois aqui, agora há pouco, teve uma outra alteração de set point. Então eu tenho essa informação. Eu quero ver se a porta foi aberta. Então a gente vai adicionar aqui status de porta. Para ficar mais limpo o gráfico, status de porta ele fica bom quando você põe como eixo secundário e degrau. Então vamos descer aqui e vamos ver. Aqui essa linha azul, ó, é o status de porta. Quando ela está aqui em cima, ele é igual a 1.
ou seja, a porta está fechada. A gente teve algumas aberturas de porta aqui às 17h30, mas a principal está aqui, ó. Eu quero ver mais de perto esse trecho aqui do gráfico. Eu consigo vir aqui e diminuir, ó. Eu vou empurrando aqui e eu vou também diminuir aqui. Eu quero dar um zoom nessa área aqui, ó. Então eu consigo ver bem. Se eu passo o mouse aqui, ó, aqui é a nossa temperatura ambiente. Ela estava descendo, ela chegou até aqui menos 21,5, depois ela foi subindo e aí teve a abertura de porta. A abertura de porta, ela ocorreu às 19h07. Aí a porta ficou aberta até às 19h14. Uma vez que eu fechei a porta, o equipamento de refrigeração voltou a ligar e a temperatura veio caindo aqui gradativamente. Então, essa daqui é alguma das opções. Então, eu não quero mais status de porta e eu vou tirar aqui o set point. Então, novamente, estou vendo apenas a temperatura. Então você consegue fazer isso de uma maneira muito simples e muito rápida essa análise. Se você quiser, você pode vir aqui e clicar em exportar. Então ele vai pegar essas informações do seu gráfico e vai jogar em um arquivo. Vou clicar aqui em exportar. Ele gerou um arquivo de log aqui para mim que eu posso abrir. E tem todas as informações em uma planilha do Excel para você ter ela salva. Eu tenho também um segundo log aqui que é de análise de performance. Esse log ele me passa muito mais informações. Ele é interessante para uma análise técnica. Normalmente quando seu veículo chega na oficina, em uma oficina autorizada para fazer a revisão, a primeira coisa que o autorizado vai fazer vai ser pegar esse gráfico aqui, ele vai carregar com todas essas informações, que são diversas informações, e ele vai exportar esse arquivo para a gente e vai ficar salvo. Tá vendo? Aqui a gente tem muito mais informação do seu equipamento. Ele vai pegar esse arquivo, vai exportar e junto no nosso software de manutenção, que o autorizado ele tem que preencher todas as informações quando seu carro vai para revisão, ele vai anexar esse arquivo. E aí fica salvo ali as informações e aqui na fábrica a gente consegue analisar se tem alguma coisa fora do normal ou não. Se a gente analisa que existe alguma coisa fora do normal que o autorizado não viu, a gente informa ele vai informar você para encostar o caminhão e fazer as devidas correções, tá? Então essa aqui é a parte de log, que eu acho que é uma das partes mais importantes para quem vai utilizar o equipamento, para um gestor de frota, por exemplo. Aqui a gente tem uma parte de relógio, que é basicamente para fazer a correção do relógio, então nesse momento tá ok, né? A gente está aqui dia 21 de janeiro de 2021, 8h17 da tarde, da noite, na verdade. E tá de acordo aqui com o meu relógio também do computador, então tá ok. Senão eu consigo fazer a correção do horário, assim como a gente também faz pelo controle de cabine. Essas mesmas telas você pode ver ela pelo celular, tá? De qualquer dispositivo, sem problema nenhum. E eu consigo alterar daqui, por exemplo, né? Como eu tinha comentado, o nosso set point agora, se a gente vem aqui, vamos dar uma olhadinha no nosso controle de cabine, a gente está com o set point do baú a menos 21 e eu vou alterar ele. Eu vou colocar esse set point, tá? Eu vou aumentar a temperatura. Eu vou deixar nosso set point a menos 19 graus. Não preciso da temperatura tão baixa. Então eu alterei aqui. Veja que o equipamento já entrou no modo Eco. Como a nossa temperatura está menos 20 graus, ele já entrou no modo Eco, que é o modo economia de energia. A gente vai vir aqui na interface web e a gente já vai ver que agora, nesse momento, ele desligou 2 ventiladores do evaporador. Porque ele fala, olha, eu não preciso, como a temperatura já está menos 20, você setou para menos 19, eu posso desligar os ventiladores. Ele vai fazer essa gestão sozinha. Se a temperatura começar a subir, ele vai ligar um ventilador ou outro, ele vai ver qual deles tem menos horas de operação e vai ligar esse ventilador. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa deixa nos comentários que vai ser um prazer responder. Muito obrigado e até a próxima.